Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Isabela, eu estou aqui com o Fabrício e com a Daniela, que escreveram conjuntamente comigo esse resumo, que o tema é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em face da recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça. Essa recomendação 62, ela foi escrita pelo Conselho Nacional de Justiça, elaborada por ele, para aplicação de medidas de regime aberto e domiciliar no sistema prisional brasileiro. E diante do cenário, né, de pandemia e do contexto do sistema prisional brasileiro, a gente quis escrever esse presente trabalho no intuito de compreender qual tem sido a postura do Supremo Tribunal Federal em face dessa recomendação 62 elaborada pelo Conselho Nacional de Justiça, não só do ponto de vista da dialética e das manifestações, né, do STF, como também dos próprios ministros pessoalmente, tendo em vista a repercussão que isso deu, não só no sistema judiciário, como também do ponto de vista social, público, porque a repercussão da recomendação 62 ela tem sido extensa no Brasil. Então, a gente propôs esse estudo não só de forma dialética, mas também de forma jurisprudencial, com a manifestação pessoal dos ministros de forma verbal e escrita, analisando as decisões do tribunal que vem versando sobre esse assunto. O assunto principalmente relacionado às políticas prisionais, as políticas públicas prisionais e o impacto que o Covid tem tido nesse cenário. Com isso, o trabalho ele vale de uma metodologia descritiva e exploratória, com raciocínio intuitivo e o método teórico. A gente prevê a utilização de biografia especializada e pesquisa jurisprudencial específica, justamente para a gente conseguir verificar a posição do STF e dos ministros sobre o assunto. E isso é muito importante, a gente dá um holofote sobre esse tema, tendo em vista a repercussão que isso tem tido na nossa sociedade, a relevância e a atualidade da temática, as condições degradantes que a gente já expôs diversas vezes do sistema prisional brasileiro e como essa nova dinâmica, né, nova perspectiva, tendo em vista o holofote do coronavírus, né, do Covid, como isso tem espalhado e tem impactado no sistema prisional brasileiro e, decorrente disso, em toda a sociedade, uma discussão filosófica muito importante para a gente ter. Com isso, eu passo a palavra para a Daniela, que vai complementar esse assunto. Em que contexto, em que cenário que se traz a relevância dessa discussão? O sistema penitenciário brasileiro é um sistema penitenciário sobrecarregado, sabidamente sobrecarregado, com um déficit de 300 mil vagas aproximadamente, na medida em que nós temos cerca de 460 mil vagas para mais de 700 mil detentos. Então, a gente tem um aglomerado de pessoas em condições precárias e muitas vezes os detentos que chegam até lá já vêm de uma realidade social menos favorecida e um pouco mais precária em termos de saúde pessoal, inclusive. Quando a gente pensa no contexto de pandemia, no contexto da SARS-CoV, a gente pensa numa doença com uma taxa de contágio muito alta, que se alastra muito fácil e que demanda de um aparato no sistema público de saúde para receber essas pessoas, até com suprimento de oxigênio e tudo mais. Se a gente for pensar em população penitenciária, o atendimento médico à disposição dessa população, numa situação normal, já não é um atendimento que satisfaz ao que a gente tem como estándar para a dignidade da pessoa humana. O STF, a nossa Suprema Corte, já desde 2015 declarou um estado de coisas inconstitucional, debruçando ali o olhar sobre o sistema penitenciário brasileiro por conta desse conjunto de condições. É muita gente em pouco espaço, de modo que se inviabiliza até o isolamento social pretendido ou recomendado para se conter a doença, em condições precárias de saúde e de higiene, numa população que já vem muitas vezes com doenças pré-existentes, que favorecem o agravamento da doença, como se viu
na SARS-CoV ou na Covid-19 pelo mundo inteiro, o grupo de risco, ou o principal, né, grupo de risco, é o contingente de pessoas que têm doenças, comorbidades pré-existentes. E no nosso sistema prisional, a gente consegue juntar num caldeirão todas essas condições desfavoráveis. É uma sobrecarga de pessoas num espaço onde fica inviável o isolamento social e as condições mínimas de higiene já não são observadas de modo geral, anteriores à pandemia já não seriam observadas a contento e agora que deveriam ser reforçadas ficam praticamente inviabilizadas. É nesse contexto que a discussão sobre o que foi recomendação do Conselho Nacional de Justiça e como a Suprema Corte tem olhado no fato, né, no fato concreto, quando alguma discussão chega à Suprema Corte para esse assunto, se torna relevante para a pesquisa científica e para o debate social. Eu vou passar a palavra para o Fabrício, para ele aprofundar um pouco mais nessa discussão. Bom, como a Isabela e a Daniela já colocaram, a pandemia ela tem desnudado uma faceta de mazelas sociais extremamente profunda na sociedade brasileira. Não só na sociedade brasileira, mas principalmente a sociedade brasileira, que é o foco do nosso trabalho. E eu acho que dá para a gente analisar a pandemia sobre algumas óticas distintas. A primeira delas, à luz do Mike Davis, por exemplo, tentando investigar um pouquinho dessa ausência de investimentos em pesquisa, investimentos em saúde pública que vem sendo propagada ou vem sendo alastrada de forma mundial no neocapitalismo a partir da década de 80. Essa é uma tônica possível. A outra tônica possível seria, por exemplo, a partir do Zizek, pensar quais seriam propostas, quais seriam ideias interessantes para a gente verificar, para a gente implementar a partir da Covid-19, no que eles vêm chamando de mundo pós-pandemia ou de novo normal. O que a gente aprendeu, o que a gente poderia fazer diferente para tentar mudar um pouquinho do panorama. Só lembrando para vocês que a gente tem cerca de 1 milhão de mortes até a data da realização desse vídeo, então é uma quantidade de pessoas extremamente grande, e isso de casos contabilizados, mas a gente tem estudos que ultrapassam em muito essa medida, com estimativas extremamente maiores. Várias universidades já pesquisam a respeito disso, e no sistema carcerário tudo isso que a gente está conversando é potencializado, principalmente em sistemas carcerários falidos e que apresentam mazelas intrínsecas como o sistema carcerário brasileiro, de modo que a Dani já colocou. Uma outra possibilidade que a gente tem também de investigar a pandemia é a partir do Byung-Chul Han, que é um autor extremamente interessante, que trabalha uma lógica de tentativa de controle de corpos ou tentativa de controle a partir de uma oportunidade surgida na pandemia. Mas o que a gente resolveu tratar aqui hoje não foi nenhuma dessas perspectivas. Na verdade, a gente está tentando investigar o posicionamento de uma Corte Suprema a partir de um evento específico, que é o evento da pandemia provocada pela Covid-19. Como as meninas expuseram, o CNJ ele publicou a resolução número 62, que é uma resolução extremamente interessante, que foi muito festejada pela comunidade acadêmica e, contrariamente, ela foi pouquíssimo festejada pelo judiciário e pela mídia em geral. Então, é interessante a gente já, a princípio, ter esse contraponto, porque a gente tem, de um lado, a academia e, de outro, o lado pragmático, o lado que lida, de fato, com aqueles problemas para os quais foram direcionados aquela diretiva ou aquela normativa emitida pelo Conselho Nacional de Justiça. E, em resumo, ela traz ou ela possibilita uma atuação em 4 frentes pelos juízes, pelos magistrados que lidam com causas de aspecto penal, pelos magistrados de execução penal. O primeiro desses aspectos é que ela determina uma reavaliação das prisões, ou seja, ela determina uma aplicação da pena a partir de uma ótica revisionista. Você deveria revisar tudo aquilo que foi aplicado, principalmente nos últimos meses ou nos últimos anos, tentando dar ou facilitar o acesso ao regime aberto ou mesmo o acesso ao regime domiciliar, haja visto o estado de coisas inconstitucional que a Dani colocou, que é inviável qualquer tipo de higienização
padronização, que é inviável qualquer tipo de acesso mínimo à saúde pública, que, em resumo, você tem uma lotação extremamente grande e você não tem condições básicas, condições mínimas de subsistência e de saúde nesse ambiente. O segundo ponto, ou o segundo elemento, a segunda diretriz que traz a resolução número 62 do CNJ é a necessidade de revisão também, assim como a primeira, daquelas penas que determinam a semi-liberdade ou mesmo a internação, tentando alocar esses apenados numa condição de liberdade, ou seja, uma facilitação, uma adequação para a questão da liberdade, justamente ou se justificando naqueles pontos que a gente levantou agora há pouco. No terceiro elemento, tenta-se propor ou tenta-se pensar uma possibilidade de concessão ou a prorrogação de retornos ou de saídas temporárias, como as saídas de fim de ano, por exemplo, que são mais comuns no Brasil. Então, todas essas questões envolvendo saídas antecipadas, etc., seriam ou tentariam ou deveriam ser prorrogadas pelo Judiciário nesse período de quarentena. E, por fim, a gente tem o último e quarto ponto, que é o ponto que indica que as prisões elas devem ter, nesse momento, um caráter de excepcionalidade. Nada mais é do que repetir a letra da lei. A gente tem lá os artigos 312, 313 do Código Penal Brasileiro, que vai tratar das prisões provisórias, das prisões preventivas, temporárias, etc. E em todos os motivos dessas prisões, está atrelado o caráter de excepcionalidade, o caráter de exceção, mas na prática a gente sabe que o sistema brasileiro não funciona sob essa ótica. Ele não gira dessa maneira como deveria ser. Então, a resolução ela vem reafirmar um aspecto legislativo para tentar mitigar todas as problemáticas causadas pela Covid-19. Mas, curiosamente, a recepção pelo Judiciário não foi uma recepção tão interessante como foi pontuado para vocês. Na verdade, principalmente pela nossa Suprema Corte, pelo Supremo Tribunal Federal, muitos ministros deram entrevistas mencionando que isso poderia ser um dos maiores problemas enfrentados pela nova República, que esse tipo de política pública não seria uma política pública adequada, pois poderia colocar muitas pessoas consideradas perigosas na rua e etc., desconsiderando todas as pontualidades que foram colocadas pela resolução número 62 do CNJ, por exemplo. Na resolução existem diversas questões vinculadas a presos ligados a quadrilhas criminosas, como o PCC, etc., que foram impedidos de terem esse tipo de benefício concedido. Os benefícios concedidos foram, em resumo, para crimes leves ou crimes que não tenham grande potencial efetivo ou mesmo infrações penais. Mas, desconsiderando toda essa particularidade, muitos dos ministros se manifestaram na mídia e a mídia agasalhou, a mídia acolheu esse discurso que, de certa forma, está vinculado a um discurso sensacionalista, essa ideia de direito penal do espetáculo, agasalhada ou que é acobertada por alguns dos ministros do STF, teve grande repercussão no Brasil e, em última instância, ou pelo menos numa análise preliminar, parece que não está tendo qualquer tipo de efeito prático esse tipo de medida adotada pelo CNJ. Então, a pesquisa ela visa analisar toda a jurisprudência da Corte Constitucional nesse momento para tentar compreender qual foi o posicionamento prático na seara penal, especificamente na seara penal, porque existe uma quantidade extremamente alta de decisões pela Corte Constitucional nesse período, decisões relativas à Covid-19, e aí a gente poderia citar, por exemplo, decisões relativas à competência, ou conflito de competência, uma vez que o Executivo Federal e o Estadual e Municipal brigaram em certo momento no Brasil. Mas, em questão da seara penal, a gente tem uma demanda muito grande, tanto das defensorias, quanto até mesmo dos próprios advogados, na tentativa de se ver acolhida a resolução número 62 do CNJ. O grande problema é, a resolução não é uma lei. Ela não tem conteúdo vinculativo, mas apenas de diretriz, mas apenas de
proporcionar um caminho a se seguir pelos magistrados, pelos julgadores. E isso é uma problemática muito grande, porque, ao que parece, não está sendo seguido aquilo que foi proposto pela legislação. Então, a ideia do trabalho é tentar compreender um pouquinho mais disso, beleza? Então, eu agradeço a todos, muito obrigado por nos ouvirem e vou encerrar. Até mais.